Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Mundial Telenotícias. Quero agradecer bastante pelos inúmeros comentários pedindo que voltássemos ao padrão anterior. E assim vamos proceder. Esse canal é nosso, de todos nós. Qualquer coisa, qualquer mudança, temos sempre de ouvir a sua opinião. Obrigado mais uma vez. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a Conferência Nacional da Educação. Você ficou sabendo? Muita polêmica nas diretrizes sugeridas para a educação do país. Também vamos mostrar que a injustiça com o ex-ministro de Bolsonaro foi corrigida parcialmente. E a aproximação de Lula com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. São os principais destaques do programa de hoje que está começando agora. Acompanhem com a gente. Essa semana que terminou foi bastante recheada de questões bem polêmicas que perturbam e ainda podem perturbar muito mais. E uma delas trata da educação no Brasil. Foi levantada durante a Conferência Nacional de Educação, a CONAI, realizada na UNB, a Universidade Federal de Brasília. Foi um evento grande que contou até com a participação do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana. É justamente nessa conferência que são tratadas as novas diretrizes que deverão ser adotadas para a educação brasileira em todos os níveis, desde o ensino primário até a faculdade, nas escolas públicas ou privadas. Só para se ter uma ideia da importância e urgência desse evento para o governo, a edição de 2024 da CONAI foi convocada em caráter extraordinário pela Presidência da República por meio do Decreto Presidencial número 11.697 de 2023. E a conferência teve como tema o Plano Nacional de Educação, que vai de 2024 até 2034, 10 anos, com o título Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano, com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. Eita! Os caras inventam cada nome estranho para esconder o que realmente está por debaixo dos panos. O Ministério da Educação foi o responsável pela promoção da conferência, articulada e coordenada pelo Fórum Nacional de Educação, o FNE. Essa Conferência Nacional Extraordinária foi desdobrada em 7 eixos que abrirão as formulações de problemas, causas, objetivos, diretrizes, metas e o mais preocupante de todas elas: as estratégias para a construção do Plano Nacional de Educação, o PNE, que vai de 2024 até 2034. Estratégias essas a serem consolidadas no documento referência que será elaborado pelo FNE, o Fórum Nacional de Educação. Ficou a cara do Foro de São Paulo, não é mesmo? Principalmente com a presença do presidente do país e de seu representante do MEC. Pois o que se viu nessa semana de debates e apresentações das diretrizes foi a mais explícita manifestação da esquerda doutrinadora no país, com vasto material socialista sendo divulgado, indicando os rumos que o novo plano de educação deverá seguir. Livros dos maiores e já ultrapassados pensadores comunistas mundiais, assim como literatura de Che Guevara, Mao Tse-tung e até canecas e broches de Lula com fotos de quando este ainda era um dirigente sindical. Ninguém percebeu que esse tempo já passou. Estavam vendendo também materiais do movimento terrorista conhecido como Hamas. Teve até material de apoio à libertação da Palestina, como se fosse uma nação dominada pela repressão do capitalismo selvagem e ocidental. Dentro das oficinas de debates, todo mundo oficialmente credenciado se ouviu as maiores barbaridades. Veja. A exclusão das travestis e das transexuais é uma exclusão permitida de maneira cruel e religiosa.
e religiosa. É uma sociedade que não consegue entender o diferente porque ela se constrói o tempo inteiro ao olhar europeu e das igrejas. E nós estamos até hoje confundindo a nossa fé com os dogmas das religiões. Precisamos urgentemente de pensar e desconstruir isso. Isso é um erro grave, porque a religião é o prumo do ser humano. Aquilo que traz o alinhamento, o equilíbrio, a esperança. O ser humano precisa de motivação e a religião é a única que traz esse tipo de alento para o homem. E quando digo homem, estou me referindo à espécie. Principalmente quando ele passa dos 50 anos, que já está bem acostumado com as coisas do mundo, viveu bem, tem de tudo e morrer representa a perda de tudo aquilo que ele conquistou na vida, física e intelectualmente. Ele começa a olhar para o que vem depois da experiência nesse mundo e a se questionar sobre o que vai encontrar. Isso é uma característica natural de todo ser consciente, principalmente se ele tem uma vida miserável, de dificuldades inimagináveis, pobre e com várias outras deficiências. Esse indivíduo, igual ao outro, também precisa de esperança, de acreditar que a vez dele também vai chegar e que ele será recompensado e que vai ser feliz e ter tudo diferente do que ele conheceu até o dia da morte. Esse indivíduo precisa dessa esperança que só a religião pode trazer. É claro que ao longo dos tempos muita coisa errada foi incluída nos cultos religiosos, mas a premissa é sempre a mesma, em todas elas, seja no catolicismo, no budismo, no evangelismo, cristianismo, espiritismo, todas elas pregam a esperança no que vem depois. Por isso toda religião é importante. Ela consola os desalentados e tentar destruir isso, como disse essa senhora aí da CONAI, é destruir a humanidade, é querer destruir um sonho, a esperança, para que todos possam viver na amargura e na escuridão. Não vai dar certo nunca e será sempre uma iniciativa em vão. Os dogmas, até mesmo eles, são importantes sim, mas para colocar um freio nessa mesma humanidade, para que ela sinta o peso na consciência ao fazer algo que saia do equilíbrio harmonioso e necessário de uma sociedade organizada. Não bastam apenas as leis dos homens, tem de haver também o freio filosófico. E outra coisa que ficou clara nos discursos dos participantes dessa conferência é que muitos doutrinadores, professores de nossos filhos, vão colocar em prática os seus ideais de conduta, aquilo que eles consideram o mundo perfeito, de destruição de tudo que eles consideram como rejeição, sem perceber que, às vezes, a rejeição que eles enxergam está apenas dentro da cabeça deles. Veja como preocupa o que disse esse professor de ensino médio. A gente precisa, nós aqui do movimento LGBT que atender mais, criar nossos próprios manuais com os nossos próprios conteúdos, fazer inclusive que a produção de conhecimento que a gente tem chegue na sala de aula e dizer, a gente está formando militante mesmo, né? Eu já disse na cara da diretora homofóbica lá da escola, estou formando sim, porque eu não sei se eu vou ficar vivo até então, e a gente precisa manter viva a militância na sala de aula. Obviamente que as propostas apresentadas nessa Conferência Nacional de Educação deverão seguir para análises dos congressistas, deputados e senadores. O governo pede urgência nessa tramitação e muito provavelmente essas questões mais radicais não passarão pelo crivo do Congresso. O Brasil ainda é e sempre será um país conservador, religioso, e mudar essa cultura, essa forma de ver, de pensar e sentir, só mesmo batendo na mesma tecla durante décadas e décadas de doutrinamento. Sabemos que ninguém dos que estão hoje manipulando essas estratégias estará aqui no futuro para ver o resultado, por questões naturais. Por isso querem trabalhar a longo prazo, forjando na origem, escolas, família, faculdades, os líderes de amanhã que compartilharão da mesma doutrina.
Só que há uma chance muito grande disso não prosperar, porque há precedentes negativos na história. Não deu certo em lugar nenhum do mundo, em todas as vezes que tentaram implementar. Todas, sem exceção. Um mundo capitalista busca sempre por melhorias, inovações e liberdades, principalmente liberdades. Essas ideias, defendidas por esse pessoal hoje no Brasil, pertencem ao século passado. Não há como prosperar. Por mais que eles tentem lutar, o combustível vai acabar logo ali na frente. E por falar em erros cometidos, que acabam dilacerando a vida de muita gente boa e inocente, vale comentar aqui que o Ministério Público Federal determinou o arquivamento do processo civil contra o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Foi bem legal. E a decisão foi até comemorada pelo ex-presidente que acompanhou de longe o desenrolar desse processo. O MPF, o Ministério Público Federal, concluiu que não existiam provas suficientes para acusar o ex-secretário. A equipe de defesa dele acredita que o encerramento do caso na esfera civil terá implicações diretas nas investigações criminais que ainda estão em andamento. O ex-secretário do GDF, que é o governo do Distrito Federal, foi detido preventivamente por 4 meses sob suspeita de omissão nos atos de vandalismo ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Ele foi libertado em maio pelo STF depois de ser constatado que enfrentava sérios problemas psíquicos e outros de saúde. Ele perdeu peso enquanto estava na cadeia e ficou muito deprimido. O Ministério Público Federal colheu depoimentos e traçou uma sequência dos eventos e, na conclusão, destacou que estava comprovada a inexistência de conduta tendente a facilitar ou a promover a ocorrência dos atos levados a efeito em 8 de janeiro de 2023 pelo senhor Anderson Torres. Caramba! E ele ficou preso esse tempo todo sendo inocente? Sim. É a presunção de inocência se quem o acusava não viu nada que comprovasse e sustentasse a acusação. Então o cara é inocente. Não teve nada, absolutamente nada, desse negócio de facilitar aquela baderna toda na Praça dos Três Poderes. Nada. Lembrando que Anderson Torres estava até fora do Brasil naquela época e não fugiu das responsabilidades de enfrentar a justiça brasileira. Ele sabia que teria dias difíceis pela frente, mas acreditava na justiça, que não encontrariam nada e que ele seria inocentado, pois assim aconteceu. Agora, o inquérito criminal também perde a sua força por se tratar do mesmo objeto de acusação. O desdobramento pode se sustentar no fato do tal rascunho, da minuta do golpe encontrado na casa dele. Mas, de novo, eram apenas papéis que não levam a lugar nenhum. Não é crime escrever um monte de besteiras e guardá-las em casa. São rascunhos que não passam de rascunhos. Portanto, os advogados de Anderson Torres, assim como ele mesmo e a família dele, devem estar bem felizes hoje e aliviados por essa justiça feita, por essa decisão do Ministério Público Federal. O mesmo deve ser estendido para os comandantes das Forças de Segurança do Distrito Federal, que ainda permanecem presos. Esses fizeram o que se podia na época para evitar prejuízos ainda maiores, mas permanecem respondendo atrás das grades. Lembrando que até o governador do Distrito Federal foi punido com 2 meses de afastamento do cargo em uma intervenção do governo federal, sendo que ele não tinha absolutamente nada a ver com a coisa. Tudo isso vai passar e já está passando. As acusações vão perdendo força e as consciências vão encontrando o lugar perfeito de acomodação. Os ânimos se acalmam. A raiva que tomou conta de todos naquela época já está passando também. E o juízo correto, que deve ser o de enfrentar e vencer os problemas reais que o Brasil tem, é o que deve prevalecer.
O governo e seus aliados têm uma tarefa grande e desafiadora pela frente. Tem de zerar o déficit público com competência e criatividade sem causar danos na sociedade. Precisam fazer isso rapidinho e fazer também com que os programas sociais funcionem de verdade e coloquem o país em uma rota segura e de prosperidade, em consonância com o que a modernidade do mundo atual demanda. Apenas foquem nisso, é o que esperamos. E por falar em decisão de justiça, quem está com a corda no pescoço e bem enrolado é o ex-ministro da Justiça, também do governo Bolsonaro, o senador Sérgio Moro. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta sexta-feira a lista tríplice com os nomes dos prováveis juízes que deverão julgar Moro no processo que apura o uso de poder econômico nas eleições de 2023, Caixa 2 e o uso indevido de meios de comunicação. Tudo isso por Sérgio Moro. A lista aprovada pelo TSE inclui os seguintes nomes: Graciane Aparecida do Vale Lemos, José Rodrigo Sade e Roberto Auríquio Júnior. Um deles vai compor o colegiado de 7 juízes que decidirão sobre a sorte de Sérgio Moro. A lista segue agora para o presidente Lula, que irá escolher um desses 3 nomes para a vaga deixada pelo titular Tiago Paiva dos Santos, que teve o seu mandato finalizado na semana passada, em 27 de janeiro. Só lembrando que Moro vai depor em audiência no TRE do Paraná por conta de 2 ações. Uma movida pelo Partido Liberal e a outra pela Federação Brasil da Esperança, que reúne os partidos PT, PCdoB e PV, essa federação de partidos que elegeu Lula em 2023. Em junho, o tribunal decidiu unir as 2 ações contra Sérgio Moro. E se o senador for condenado mesmo pela Justiça Eleitoral, ainda caberá recurso no TSE para tentar salvar o mandato. Mas se der errado e a chapa for mesmo cassada, sim, a chapa inteira, porque até os suplentes dele estão sendo acusados, aí vai haver a necessidade de convocar novas eleições para a vaga deixada pelo senador. Entendeu o tamanho desse prejuízo? Por que não fizeram isso lá atrás? Por que deixaram passar tanto tempo assim? Vai se gastar mais dinheiro para convocar novas eleições. E o que vai acontecer com as decisões que Sérgio Moro já tomou como senador da República naquelas votações importantes do Congresso Nacional? Serão anuladas? Na teoria, não, porque ele as tomou enquanto de fato era o ocupante do cargo. Isso levando em consideração que ele vai perder o mandato. Mas existe alguma dúvida de que isso vai acontecer? Sérgio Moro, se fez mesmo essas coisas erradas que estão dizendo por aí, ele vai cair por si só, por conta própria. Alia-se a isso o desejo que o presidente da República tem de ferrar com ele, aí está na cara que o Senado vai abrir uma nova vaga. Uma não, 3, porque também contam as vagas dos suplentes. Só achamos que se levou muito tempo para se julgar essa ação. Isso prejudica o andamento da política no Brasil. E o que deve acontecer é o presidente escolher entre os 3 nomes que tem em mãos o que mais se aproxima de seus desejos pessoais. E ele vai tomar muito cuidado ao escolher. Isso você pode ter certeza. Ah, se vai. Uma vez Lula batendo o martelo, o Tribunal de Curitiba deve marcar a sessão o mais rápido possível. E aí, assim como Deltan Dallagnol, mais um deverá cair dessa prancha. E já que estamos falando de justiça, não podíamos deixar de mencionar a posse do novo ministro da pasta, Ricardo Lewandowski. Foi em uma cerimônia no Palácio do Planalto e em seu discurso de posse, o novo ministro disse que estará focado na demanda do povo brasileiro, que é a segurança pública e o combate ao crime organizado. Veja. Mas é nossa obrigação, e o povo brasileiro assim o espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. Depois de Lewandowski,
Quem falou foi o presidente Lula. Ele voltou a enfatizar que o crime organizado precisa ser combatido com vigor, porque se trata de um setor com características de uma indústria multinacional. Veja. Hoje, nós sabemos o que é o crime organizado. E ontem eu disse para a imprensa, o crime organizado não é uma coisa de uma favela, não é uma coisa de uma cidade, não é uma coisa de um estado. O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais. E o crime organizado está em toda a atividade deste país. Depois, o presidente seguiu para São Paulo, onde se reuniu com o governador Tarcísio de Freitas para o anúncio de lançamento da construção do túnel submerso que conectará o Porto de Santos ao Guarujá. Lula disse que o governo federal dará todo o apoio necessário ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para o que ele desejar e precisar. O relacionamento dos dois foi mostrado como de extrema cordialidade e talvez até de namoro mesmo, ao ponto de muitos presentes começarem a gritar que Tarcísio iria para o PT. Mas não é o que vai rolar. O presidente disse que nunca teve o apoio de São Paulo nos 2 mandatos anteriores, mas que essa situação nunca afastou o Estado da União. Também não é para menos. O estado de São Paulo é onde gira a força da economia nacional. Aquele que virar as costas para o estado não terá mais condições de governar a federação inteira. E Lula disse: em 8 anos eu nunca tratei São Paulo diferente porque não pertencia ao meu partido. E quero te dizer, Tarcísio, você terá da presidência da República tudo aquilo que é necessário, porque não estou beneficiando o governador de estado. Eu estou beneficiando o estado mais importante da federação. Veja que o que está em jogo nessa troca de carícias e elogios não é a intenção de levar o governador paulista, que é do Partido Republicano, para o PT. Nada disso. Todos sabem que a disputa pela prefeitura paulistana é uma briga ferrenha e declarada entre o atual e o ex-presidente. Eles já disseram isso, inclusive, abertamente, e Lula tenta conseguir a simpatia do povo da capital para o seu candidato, Guilherme Boulos, com Marta Suplicy como vice. Foi aberta a corrida e qualquer coisa nesse sentido visa apenas um único objetivo. Mas tudo bem. Tarcísio de Freitas não vai para o PT. Ele é um técnico que tem feito um excelente trabalho à frente do governo do estado, assim como fez quando era ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro. Ele sabe onde quer chegar. Pelo sim ou pelo não, foi muito bom sim. Esse compromisso público para a construção do túnel, esperado há mais de 1 século. A obra vai custar 6 bilhões de reais. O estado entra com a metade e a União com o restante. Bom para o povo de São Paulo e também para o governador Tarcísio de Freitas, que consegue mostrar a que veio. Ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, não deixe de dar um like e compartilhar o máximo que puder, pois é muito importante para nós também. Um forte abraço, que tenham todos um excelente fim de semana e nos vemos de novo na próxima. Até lá!